Bom, então agora são 3h01, o Conexão Futura já está de volta ao vivo aqui. Olha só, o Brasil já tem mais celulares do que habitantes, né? São cerca de 194 milhões de linhas habilitadas e pouco mais de 190 milhões de brasileiros. E a gente não está aqui para assustar ninguém, quem tem um aparelho fique tranquilo, mas para a gente refletir juntos sobre os riscos da radiação para a nossa saúde. Então a gente convidou hoje especialmente a professora Adilza Dodge, que é professora lá da Universidade Federal de Minas Gerais, também é física, né, professora? Eu sou engenheira industrial elétrica. Engenheira industrial elétrica. Engenheira de segurança. E ela tem uma série de pesquisas a respeito de radiação, ela trouxe vários aparelhos que estão aqui, se os meninos conseguem mostrar aqui pra gente. Explica pra gente um pouquinho, professora, quais são esses aparelhos e por que a senhora trouxe aqui? Esse aparelho aqui é um analisador de espectro, onde eu detecto a frequência de qual operadora que está mandando a radiação na casa da pessoa. Então esse aqui é o aparelho que me dá a frequência. Então eu sei qual a frequência que está chegando na sua casa, se é da Oi, da Vivo, da Claro, de qual operadora. Este aqui eu vou detectar então a frequência que chega na sua casa. Eu vou saber quem é que está te irradiando com a maior intensidade. Mas a partir da radiação que vem das antenas de celular ou do próprio aparelho de celular? Todos os dois têm radiação. Mas o meu trabalho de pesquisa foi direcionado para as radiações das antenas transmissoras do sistema de telefonia celular. Aquelas que a gente vê são torres e antenas. Torres, elas são colocadas em sacadas de prédio, em topo de edifício, são colocadas dentro de aeroportos, dentro de áreas hospitalares, né? E esse aparelho aqui me dá a radiação total no ambiente. Então, eu detecto, por exemplo, quanto que está chegando, quanto de radiação que você está recebendo na sua casa, qual é o maior, a intensidade do campo que você recebe. Desse sinal do celular. Desse sinal do celular. Qual é a radiação que a gente tem aqui no momento? Aqui no momento, eu esqueci seu nome? Lízia. Lízia, aqui no momento, aqui nós estamos com 0,487 volts por metro. Qual é a câmera que está pegando aqui? Aqui, ó, do Carioca. Pode segurar, professora, por favor. Aqui já deu 0,53 volts por metro. Não é? Tem local que a gente encontra 7 volts por metro. 8 volts por metro. Aqui nós estamos submetidos a uma forte radiação? Aqui não, porque aqui a gente tem antenas também parabólicas, do alto do prédio. Aqui, por exemplo, nós estamos detectando aqui a radiação de tudo que está chegando aqui. É o total que eu estou detectando aqui. Esse aqui me dá a radiação de qual a frequência, o sinal de qual operadora que está mandando aqui nesse local de trabalho. Professora, vamos falar assim, para o cidadão comum, claro que a gente não tem esses aparelhos, né? Não tem como fazer essa medição na casa da gente, né? Claro que é seu objeto de pesquisa. Mas um aparelho comum, todos nós temos, alguns têm até mais de um, né? Qual é o risco que ele nos oferece? Olha aqui, o risco, a revisão de literatura que nós fizemos agora para o doutorado em 2010, porque eu fiz uma revisão de literatura em 2003, né, fiz a poluição ambiental e exposição humana a campos eletromagnéticos no município de Belo Horizonte, trouxe essa tese aqui para vocês, de 2003. Em 2008, a gente fez uma revisão tanto das antenas de telefonia como do aparelho também. E o aparelho, só para o telespectador nos acompanhar aqui, chama Poluição Ambiental e Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos. Né, estudos de caso a partir lá no município de Belo Horizonte. Em 2003. E agora o doutorado, em 2004, neoplasias e a telefonia celular no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que são tumores, né? Tumores relacionados a essa radiação. A essa radiação, que nós fizemos uma revisão de literatura sobre os possíveis riscos físicos, químicos e biológicos da radiofrequência. E a partir dessa revisão, nós filtramos os óbitos por neoplasias. Num banco de 22 mil, nós filtramos os óbitos relacionados a neoplasias, geoprocessamos no município e geoprocessamos também as antenas de telefonia celular. Eu queria saber, a que distância estão morrer essas pessoas, a que distância as residências delas estavam das antenas transmissoras do sistema de telefonia celular. Dentro de um raio de 100, 200, 300, 400, até 500 metros, o risco foi maior. A taxa de mortalidade foi maior. Porque em epidemiologia não adianta eu falar número absoluto. Há tantos moradores morreram, tantas pessoas morreram em torno da antena. Então nós tivemos que buscar ajuda no banco de dados do IBGE também. Então nós tivemos a população e fizemos a população estimada dentro dos 100, dos 200, dos 300, 400, 500 metros. A partir dos 500 metros, a taxa de mortalidade foi decaindo.
Então o risco maior são para os moradores que residem numa distância, em um raio de 500 metros das antenas transmissoras de telefonia celular. Influencia se essa antena está abaixo ou acima? Essa radiação, como é que ela se Essa espalha? radiação, cada lugar eu encontro um valor. Quanto foi comum encontrarmos valores da intensidade do campo elétrico maior quando nós estávamos nos prédios com uma altura maior. Quando você está no chão, na rua, o campo eletromagnético é muito baixo. Mas quando você sobe nas residências das pessoas e fica mais próximo à antena, você detecta um campo elétrico maior. E quando você pega o lóbulo principal da radiação da antena, porque a antena ela irradia tridimensionalmente para todas as direções. Quando a gente pega o lóbulo principal dela, você detecta ali aquele ponto onde tem a maior radiação eletromagnética. É como se fosse esse raio de luz aqui, esse faixa de luz. Aqui eu estou recebendo uma intensidade maior desse campo. Só que as antenas de telefonia celular, a frequência é muito maior. A frequência de uma lâmpada aqui é 60 Hz. A frequência da telefonia celular é 1,8 GB da banda D e a terceira geração agora chegando a 2,5, 3 GB. Então é isso que preocupa nós cientistas, nós pesquisadores. É a frequência que cada dia aumenta, o uso de celular aumentando, vai forçar as operadoras a colocar maior intensidade, maior número de antenas. Para melhorar o sinal para as pessoas. Deixa eu só interromper rapidinho aqui, porque é pertinente. A Regina Costa é uma telespectadora nossa, ela fala que ela tem 40 anos e várias pessoas próximas a ela, jovens, né, também da faixa etária dela, estão desenvolvendo tipos de câncer. Ela percebe isso. E ela pergunta se isso tem a ver com toda essa tecnologia que nós estamos usando. Horas em frente ao computador, celular o tempo todo. Olha, tudo tem um campo eletromagnético. Tudo emite radiação. O computador tem. Mas a radiação do computador é muito menor do que uma radiação que vem de uma herb, de uma estação radiobase para os moradores que estão no entorno. Porque em relação ao celular, comparando um ao outro aqui? Não, mas aí a gente teria que fazer uma medição utilizando o aparelho que mede essa frequência e um outro aparelho que mede a radiação desse computador. Então, em relação ao celular, a gente pede às pessoas para não utilizar o celular horas e horas por dia, no máximo 6 minutos por dia. Utilizar viva voz, utilizar headphone de ouvido, não andar com o telefone no corpo. As mulheres grávidas jamais deverão utilizar o celular no abdômen. Os homens que vão ter filhos também não utilizar o celular no corpo. Na nossa próxima entrada a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Eu queria aproveitar e até perguntar para a senhora o que é verdade e mito. A gente fica tão perdido, né, no meio de tudo isso. E o importante é a gente, claro, buscar o esclarecimento e a informação, né? Por isso que a senhora veio especialmente de Belo Horizonte hoje para cá para dividir um pouquinho esse conhecimento. Tem um vídeo, e tem vários vídeos assim na internet, né, no YouTube, que mostra que é possível, a partir da radiação de 4 celulares, deixa eu ver se a gente consegue rodar aqui, o Carioca mostra aqui pra gente, ó, eu vou rodar esse aqui. Então são estudantes, geralmente são jovens, né, que se dispõem a isso, colocam lá 4 celulares e alguns grãos de pipoca em volta. E ao tocar os celulares, os 4 ao mesmo tempo, os grãos de pipoca estouram. Você já viu um vídeo? Olha, eu já vi um vídeo sim, mas não acredito nisso. Que os grãos de pipoca vão estourar ali. A impressão que eu tenho é que eles colocaram um sistema elétrico. Nesse momento elas começam a estourar. Aí começa a estourar porque talvez tenha colocado um dispositivo de uma corrente, né, um dispositivo elétrico energizado que vai fazer essas pipocas estourarem. O que preocupa também são os fornos de micro-ondas, que a maioria das pessoas, eu não tenho por opção, mas que a maioria das pessoas também tem. Então os micro-ondas das nossas residências também funcionam com uma densidade de potência, a frequência 2,5 GHz, e é um problema sério, porque se ele está vedado, não tem problema nenhum. Mas às vezes você não sabe que ele está vazando, né? Então aí vem o problema de você colocar saber se ele está vazando radiação? Uma coisa prática, né, que não gasta dinheiro para mandar ninguém medir na sua casa, é fazer o seguinte: você coloca o seu celular dentro do micro-ondas. Fecha a porta do micro-ondas, mas é óbvio que você celular não... ligado? Ligado, dentro do micro-ondas. Mas você não vai ligar o micro-ondas na tomada, certo? Você pega o seu celular e coloca dentro do micro-ondas. Aí você pega o fixo da sua casa e liga para o seu celular. Se esse celular tocar, é porque o seu micro-ondas está vazando, ele não está vedado. Então isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Eu aconselho as pessoas a não utilizar o micro-ondas quando isso acontecer. Então, na minha casa eu não uso micro-ondas. Não uso. E em relação ao celular, a senhora tem? Eu tenho usa? celular
utilizo em caso de extrema necessidade, não utilizo o celular na minha cabeça, porque a antena do celular, ela manda a radiação para dentro do seu cérebro, cabe à indústria fazer um aparelho que imita a radiação o lado oposto à cabeça do usuário. Então, o celular... seria isso? Reprojetar, fazer um novo celular, né, projetando a antena que está irradiando para dentro do seu cérebro e irradiar para outra direção e não para dentro do seu cérebro. Cabe ao governo federal colocar uma legislação mais restritiva para o nosso professora, para a gente entender bem, eu não sei se o telespectador está conseguindo, vocês conseguiram entender, meninos, o que ela está falando? Ela propõe que seja repensado o modelo do celular, reprojetado, mas quando você está com o celular ao ouvido, a antena não está para fora? Não, a antena está direcionada para dentro do seu cérebro. Esse telefone aí, a antena está interna a ele. E na hora que você fala, o seu cérebro absorve 60% da radiação eletromagnética. 30% vai para a comunicação com a ERB, que a gente chama ERB, Estação Radiobase, onde se localizam as antenas. E uma ERB pode ter 6 antenas, 9 antenas, 12 antenas. Né? Então, a ERB é o local onde estão instaladas as antenas de telefonia celular. Em Belo Horizonte, em 2006, tinha em torno de mais ou menos, aproximadamente 856 ERBs. Mas a quantidade de antenas, nós não saímos contando quantas antenas tinha em cada ERB. Então tem um número muito maior de antenas do que de estação radiobase. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar a falar sobre isso, que é um assunto interessante. Tem mais telespectadoras aqui também participando. Tá? Você fique com o Globo Universidade até já.